Hora de acionar o nosso analista de internacional, Ivan Kleber, diretamente de Londres. Bom dia, Ivan. Seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo conosco. Bom dia, Daniel. Uma saudação a você aqui, a toda a nossa audiência, os colegas de bancada. Uma alegria estar por aqui, Daniel. Silvia Sandra falou, estou esperando o Ivan Kleber chegar. Pronto, Silvia. Satisfeita? Acabou de chegar, vamos chegar aqui então com o nosso primeiro assunto com ele. Os Estados Unidos devem anunciar nos próximos dias mais tarifas para cerca de 60 países. O Brasil está nessa também, é isso? Infelizmente, sim, Daniel. Essas tarifas estão relacionadas a uma investigação do governo americano sobre a questão de trabalho análogo à escravidão. Não que isso aconteça no território nacional, Daniel, mas a alegação é de que o Brasil não está impedindo que produtos fabricados em países onde nós temos o trabalho análogo à escravidão sejam comercializados no Brasil. Foi publicado um relatório no começo de abril sobre essa questão. Ali também, Daniel, até agora a gente não viu uma articulação séria por parte do governo brasileiro com as autoridades americanas. E ontem, o Jameson Greer, que é o responsável da Secretaria de Comércio dos Estados Unidos, confirmou uma matéria no jornal Financial Times que anuncia aí que essas tarifas devem ser publicadas entre amanhã e sexta-feira ou já no começo da próxima semana. Mas o Greer confirmou essa informação e ele disse o seguinte, Daniel, dessa lista de 60 países, muitos países até eles já têm leis para coibir, não é, essa prática, esse produto, fruto de um trabalho análogo à escravidão ser comercializado no país, mas o país não está implementando as próprias leis. E em outros casos, os países sequer têm uma legislação para isso. O Brasil está no meio. O Brasil tem algumas legislações sobre isso e deixa uma deficiência na nossa lei sobre essa questão. Então, o Brasil seria uma questão híbrida. Agora, olha só a gravidade da coisa, Daniel. Nós já temos 25% de tarifas sobre uma vasta lista aí de produtos brasileiros, que poderiam se somar a esses 12,5%, ou seja, iríamos para 37%. Agora, o governo brasileiro não sabe se os Estados Unidos vão somar as duas tarifas ou se, pelo fato de ter aplicado as tarifas de 25%, vai deixar de fora. Ou seja, não é que nós não temos uma negociação, nós sequer temos alguém cuidando seriamente desse assunto. E a gente está à mercê aí dessa situação toda. Você imagina um empresário no Brasil, né, que precisa, enfim, abrir ali a sua atividade diariamente, tudo isso diante desse cenário de incerteza. Ontem eu até brinquei com uma pessoa, no Brasil, né, tem aquela questão da concorrência, a principal concorrente do empresário brasileiro hoje é o governo brasileiro, que deixa os empresários aí abandonados, né, a sua própria sorte. Lá na seção 301, quem teve que defender os interesses foi justamente o setor privado, né, na participação lá da audiência da sessão 301, e o senador Flávio Bolsonaro, que foi representando a oposição, fazer a apresentação dele. Então, nos próximos dias, a gente tem esse cenário e ninguém sabe se o Brasil vai entrar ou não, vai somar, como é que vai ser. A gente precisa esperar um comunicado do governo americano para entender como é que vai ser a aplicação dessas tarifas. Não é dito que os 60 países sejam tarifados, tá, Daniel? Nós temos uma investigação sendo realizada contra 60 países, mas alguns já entraram em contato com o governo americano para negociar, mas coisa que o Brasil não fez até o momento, Daniel. Deixe-me trazer aqui o professor Marcelo Suano para a nossa conversa contigo, Ivan, e ele vai fazer a próxima pergunta para você. Ivan, bom dia. É sempre um prazer poder conversar contigo e é sempre uma ilustração que nós temos, né? Vamos pegar um helicóptero, sair dos Estados Unidos e cair com esse helicóptero no Oriente Médio, tá? Tratar da questão que está envolvendo, que é a guerra Estados Unidos e Irã. Vamos deixar Israel de lado por enquanto, porque o que está o foco está sendo os Estados Unidos, né? Muito recentemente, o Donald Trump anunciou que ele vai bombardear uma montanha, eu tenho a impressão que a pronúncia é Picaxe, a montanha de Picaxe, né? Que é o centro da produção, o centro do programa nuclear iraniano. Além disso, o que o Irã afirmou? Que ele fez, primeiro, não afirmou, ele fez bombardeios no Bahrein e fez no Kuwait. E a Guarda Revolucionária foi que afirmou, que assumiu o protagonismo de ter bombardeado um centro de dados da Amazon no Bahrein. Ora, quais são as situações que estão e o que você traz de novidade ou de concreto em relação
tanto ao que os Estados Unidos pretendem, na palavra do Trump, bem como naquilo que o Irã está alegando, de que está bombardeando todo mundo, está retaliando em função dos bombardeios anteriores. Bom dia, professor Marcelo Suano. Então, vamos confirmar aqui, só que eu vou ter que colocar Israel, viu? Não vai ter jeito. Porque a agência de inteligência Mossad confirmou às autoridades americanas de que o Irã transferiu o seu centro operacional do programa nuclear para essa montanha de Picasso, que realmente fica no interior do país. Diante desses dados do Mossad, então, que o presidente Trump, obviamente, consultou a sua equipe, né? E ele chegou à conclusão que, se necessário for, eles irão atacar essa montanha, o que é o principal objetivo da guerra nos Estados Unidos no Irã, é impedir que o Irã tenha essa bomba atômica. Então, se de fato essa operação logística foi transferida para essa montanha, eu acredito que nos próximos dias a gente tenha notícia daqueles aviões que ficaram conhecidos no ano passado, o B-2, né, de bombardearem essa montanha, justamente para, de alguma maneira, danificar esse centro de trabalho do regime iraniano. Quanto aos ataques iranianos aos países do Golfo, como o professor bem lembrou também, é um centro logístico da empresa Amazon, a Guarda Revolucionária confirmou, e trata-se de uma tentativa do regime iraniano, que eles estão empenhados desde o início da guerra, na verdade, de atacar os países do Golfo na expectativa de que os países do Golfo se distanciem dos Estados Unidos e que fechem as bases americanas naquele país. O problema é que os países do Golfo não confiam no Irã. Quer dizer, o Irã está atacando agora. Qual garantias que esses países terão de que eles não serão atacados no futuro novamente pelo Irã se fechar a base americana que tem ali? A base americana, em certa medida, serve como proteção para os países do Golfo. Hoje, os países do Golfo dependem dos Estados Unidos para a sua defesa. E não é simplesmente fechar a base e restabelecer um novo projeto de segurança. Isso leva, no mínimo, uns 20 anos. Não é um botão que se aperta, liga e desliga. Então, é muito complexo. Mas a estratégia iraniana é tentar justamente provocar o caos na região toda para que todo mundo sente que os Estados Unidos e forcem os Estados Unidos a conseguir um acordo com o Irã. Até o momento, o Irã vem fracassando, porque a gente está recebendo notícias, inclusive, de uma aproximação ainda maior dos países do Golfo com os Estados Unidos e também com Israel, professor Marcelo. Daniel, devolvo para você. Só um comentário, Ivan. Quando eu falei, vamos deixar o Israel de lado, a razão foi muito simples. É porque não tem como você deixar o Israel de lado. Sabe por qual razão? Porque aquilo que você falou acerca do Mossad. O Mossad está acompanhando, ele sabe quais são todos os pontos estratégicos. Inclusive, ele sabe da necessidade, o governo de Israel, da necessidade de fazer uma invasão terrestre. Tem que ter essa invasão terrestre. Só para complicar, as pessoas criticam muito a questão do Estreito de Hormuz, Orbus, como o pessoal fala, mas não é tão complicado, porque são 8 ilhas que definem o controle do estreito e 7 estão sob controle do Irã. São essas ilhas que têm que ser aportadas, têm que ser invadidas. Acabou o problema. É só uma questão dos custos de pessoas. Israel sabe disso, por isso que eu falei. Vamos deixar Israel já. Não tem como. No dia que Israel cair, cai o Ocidente inteiro. É apenas uma opinião, já que o meu papel é opinativo. Porque eu concordo plenamente. Israel é o bastião ali no Oriente Médio que precisa ser defendido. Bom, Ivan, agora seguindo aqui com os nossos assuntos, o Donald Trump disse ontem que os Estados Unidos vão atacar muito em breve. Aliás, não é essa não, essa daí foi a que o Marcelo Suano acabou de trazer. Deixa eu entrar com o próximo assunto com você aqui, antes de chamar também a Berenice Leite. Ele disse ontem que o país vai responder caso o grupo terrorista Houthi do Iêmen bloqueie o fluxo comercial no Mar Vermelho, é isso? Na última segunda, inclusive, os Houthis anunciaram um embargo marítimo ali contra a Arábia Saudita, ameaçando fechar o estreito de Bab el-Mandeb. E aí, será que os Houthis vão cumprir essa ameaça de bloquear o estreito? Vão pagar para ver o aviso dado pelo Donald Trump? Olha, Daniel, por enquanto eles não levaram adiante essa promessa. A Guarda Revolucionária Iraniana, o Irã, preparou-se para essa guerra há 40 anos. Os Houthis não estão tão preparados assim para um conflito com os Estados Unidos e com Israel nessa proporção. Então, eu acredito que esse primeiro comunicado dos Houthis possa ter sido ali uma tentativa do Irã
de pressionar o preço do petróleo. Eles conseguiram. O petróleo está sendo comercializado a mais de $90 o barril na manhã dessa quarta-feira. Então, pode ser que nos próximos dias os Houthis joguem ali um drone, um míssil, alguma coisa, um foguete em algum navio comercial, mas um fechamento de fato, pelo menos nas próximas 24, 48 horas, é possível, mas pouco provável. E se isso acontecer, o presidente Trump ele não tem outra opção. Ele precisa manter aquele canal ali aberto, porque aí nós estamos falando de boa parte da exportação de petróleo da Arábia Saudita, que precisa passar naquele estreito ali, né? Então, eu acredito que o presidente Trump não só tenha prometido, como em algum momento ali o Pentágono já tenha elaborado algum plano para manter aquele canal ali aberto, viu, Daniel? Vou passar a palavra agora para a Berenice Leite para a gente fazer aquela conexão Brasília-Londres. Diga, Berenice. Bom dia, Ivan. Muito bom poder falar contigo. Manhã de quarta-feira, a gente, claro, está sempre de olho nos nossos vizinhos aqui na Venezuela, porque o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, ele disse que o processo de transição, né, da substituta de Maduro para a oposição, isso vai acontecer a partir já do dia 1º de agosto. Então, queria ver se você tem mais informações sobre esse processo de redemocratização. Será que a oposição vai sofrer algum tipo de resistência em relação a isso? Olá, Berenice, bom dia. Um bom dia de trabalho para você aí. Olha, a sensação é de que agora vai. O secretário Rubio deixou bem claro que essa transição deve começar no dia 1º de agosto, que não está definido, e que o Marco Rubio não quer definir por ele, mas ele quer que a oposição venezuelana defina isso, se nós teremos eleições antecipadas no país, e aí essas eleições poderiam acontecer ainda agora, em 2026, ou no máximo no primeiro trimestre de 2027, ou se nós teremos o reconhecimento de Edmundo González como o presidente legítimo da Venezuela. Foi ele que venceu as eleições de 24, né? Com mandato até 2030. Então, ele completaria o mandato aí de 2 anos e meio, 3 anos praticamente, caso ele tenha esse reconhecimento. Dentro da oposição venezuelana, Berenice, nós temos algumas divisões também. Existem algumas alas que querem eleições antecipadas, outras querem o reconhecimento do Edmundo González. O Marco Rubio não quer entrar nesse atrito entre a divisão da oposição na Venezuela. Agora, nós temos um indicativo muito importante de que a Delcy Rodrigues, de fato, ela está cedendo e nós teremos a transição na Venezuela. Ontem, a administração Trump pediu ao Departamento de Justiça e aos promotores do caso da Delcy Rodrigues, que é o mesmo caso do Nicolás Maduro, Berenice, para que ela seja excluída, para que ela tenha uma espécie de salvo-conduto, eu não diria uma anistia, mas um prêmio pela colaboração dela com o governo americano. Isso indica, Geisiane, que de fato ela está trabalhando em direção a uma transição na Venezuela. Na minha opinião, Berenice, isso aqui é opinião, até agora eu trouxe os fatos. Na minha opinião, o que está acontecendo na Venezuela é o seguinte: a Delcy está dizendo, olha, eu entrego o que vocês precisam, só não me prendam depois. Eu acho que é mais ou menos nesse nível. Nós estamos tendo ali uma negociação e a Delcy Rodrigues ela está tentando, aí sim, para quando ela deixar o poder na Venezuela, uma anistia para ela, para o irmão dela e para a família dela. Que está todo mundo envolvido ali no caso do Nicolás Maduro. E as coisas estão caminhando também nesse sentido. Uma informação aqui, acredito eu, a primeira mídia no Brasil a confirmar isso, através da revista Oeste aqui, o juiz do caso do Nicolás Maduro quer julgá-lo já em abril do ano que vem. É uma maneira do juiz dizer, Nicolás Maduro, se você pretende colaborar com a justiça americana, se você pretende fazer uma delação, faça agora, porque depois do julgamento não tem como. Então pode ser que, diante desse cenário de transição política na Venezuela e de um Nicolás Maduro sendo cada vez mais pressionado a abrir uma delação, a começar a trabalhar com a justiça americana, a gente veja essa transição de fato, ela caminhar e ao mesmo tempo a questão do Nicolás Maduro acelerando. Minha aposta, Maduro vai delatar. E eu acredito que seja ainda, pelo menos ele dê início à delação ainda agora em 2026. Obviamente que um processo de delação é demorado, pode levar 1 ano, 2, mas a porta de início pode ser já agora em 2026, por isso o juiz marcou
deu essa intenção de julgá-lo no ano que vem, e para mim não é coincidência que a gente tem aí essa questão do julgamento e o início da transição em direção à democracia na Venezuela. Berenice, Daniel, devolvo novamente para você. Muito bem, obrigado a todas as mais de 8 mil telas conectadas aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Se você está chegando agora, a nossa conversa com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, diretamente de Londres. Peço que você deixe o seu like para incentivar, para aumentar o engajamento do Jornal da Oeste, primeira edição. Sua participação é fundamental. Você também pode manifestar a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda, por meio do nosso chat. Agora, Ivan Kleber, o presidente do Líbano, Joseph Aoun, visitou o Donald Trump na Casa Branca ontem. Ele discutiu o futuro das relações entre Líbano e Israel e também sobre o enfraquecimento do grupo terrorista Hezbollah. Nas imagens que a gente vai exibir agora, a gente percebe que foi um encontro bastante amistoso também, muito respeitoso. Tanto é o que confirma isso que eu estou dizendo agora, que a própria presidência libanesa divulgou num comunicado que o Aoun escreveu no livro de visitas à Casa Branca que sentia, abre aspas, profunda gratidão pela amizade do presidente Trump e pelo apoio que os Estados Unidos oferecem ao Líbano, à sua soberania, às suas instituições legítimas e às forças armadas libanesas. Ivan. Daniel, foi um encontro muito produtivo entre os dois, e o presidente Trump, depois desse encontro, pediu para que as empresas aéreas americanas voltem a operar em direção a Beirute, né, a capital do Líbano, para que os americanos possam conhecer aquilo que o presidente Trump, né, chamou de lindo país, né? E realmente o Líbano é um país muito bonito e tem uma culinária fantástica, e o presidente Trump, então, pediu que as companhias aéreas voltem a operar no Líbano. Agora, obviamente que a reunião não foi para tratar da culinária libanesa e também das companhias aéreas. O presidente do Líbano conseguiu aquilo que ele queria, ou seja, um apoio direto americano para combater o Hezbollah dentro do território libanês. Aí que está. Nós temos aqui, Daniel, se você me permite, uma oportunidade de explicar para a nossa audiência a questão de ter um grupo classificado como terrorista. O presidente do Líbano está fazendo aquilo que espera-se, das autoridades brasileiras: abrir um canal de cooperação para derrotar um grupo terrorista que opera no seu território. No caso do Brasil, estou falando de PCC e Comando Vermelho. No caso do Líbano, estou falando de Hezbollah. A nossa audiência pode perguntar: Ivan, mas você está comparando o PCC e o Comando Vermelho com o Hezbollah? Sim, estou comparando, porque diante da ótica da justiça americana e da designação americana, não há diferença entre o Hezbollah, o PCC e o Comando Vermelho. Então, o presidente libanês ele conseguiu avançar com esse acordo. Israel tem interesse nessa questão. Israel quer que os Estados Unidos trabalhem com o governo libanês justamente para derrotar o Hezbollah. Obviamente que os acordos de como que os Estados Unidos vão contribuir com o Líbano, isso é sigilo, né? Eu ainda não vejo a possibilidade de tropas americanas desembarcando no Líbano para combater o Hezbollah, mas pelo menos uma colaboração de inteligência, munição, armas para o exército libanês, para que o exército libanês possa fazer esse trabalho e até, quem sabe, olha só, Daniel, em conjunto com as forças israelenses para derrotar o Hezbollah de uma vez por todas. Então, diante desse cenário que se apresentou, eu acho que a capacidade diplomática americana aí saiu muito bem, e a gente tem um avanço dessa parceria que pode ser extremamente importante e que mostra como sim, um país pode trabalhar junto com os Estados Unidos para derrotar um grupo terrorista, Daniel. Agora, Ivan, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio criticou ontem a decisão do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, de cancelar a eleição presidencial prevista para 2027. Rubio afirmou que os Estados Unidos não vão aceitar a medida de Ortega e que a Nicarágua representa uma ameaça à segurança norte-americana. Parece que a Nicarágua também está no alvo de Donald Trump, ou é impressão minha, Ivan? A Nicarágua entrou no alvo, mas assim, quem buscou esse alvo foi a Nicarágua, né? Melhor dizendo, foi o ditador Daniel Ortega ao fazer essas declarações no domingo, dizendo que não vai ter eleição no país, que a oposição não tem a possibilidade de subir ao poder. E eu estava olhando as notícias da Nicarágua de ontem, Daniel, parece que o Daniel Ortega está tomando ações para realmente continuar e intensificar a perseguição aos opositores do regime dentro da Nicarágua. Então, ontem à tarde, o secretário Rubio, que está em viagem às Filipinas, ele parou o que estava fazendo para acompanhar essa questão da Nicarágua
e ele chamou Daniel Ortega de covarde e ser alguém que não quer respeitar a vontade do povo do seu país, da Nicarágua. E também a Secretaria de Estado, Daniel, ontem à tarde mesmo, publicou em seu portal oficial, em seu site oficial, um documento conclamando a comunidade internacional para que se tome uma atitude em relação à Nicarágua. Aí, meu caro Daniel, eu quero ver qual será o posicionamento do governo brasileiro, uma vez que nós temos uma aproximação aí entre o Partido dos Trabalhadores e o regime da Nicarágua, entre o Lula e o Daniel Ortega, né? Tanto que viralizou aí nas últimas horas declarações do Lula sobre o Daniel Ortega nas redes sociais. E aí, será que o Brasil vai se juntar a esse esforço da comunidade internacional para derrotar o Ortega? A declaração dele foi muito, muito grave e na mídia americana, inclusive, alguns analistas falavam sobre isso. Se os Estados Unidos não fizerem nada, hoje é Nicarágua, amanhã pode ser outro país que decida declarar que não teremos eleições. E aí o escudo das Américas pode ser testado, né? Então a gente está diante desse cenário. Mas o importante, a frase do dia foi essa. O Rubio chamando o Ortega de covarde. Eu devolvo novamente aí para os estúdios. Ivan, quero aproveitar a nossa conexão contigo aí em Londres, né? Eu fiz uma pergunta relacionada ao processo de redemocratização que a Venezuela deve passar a partir de agosto. E nós temos uma pergunta aqui da nossa audiência. Então, deixa eu trazer ela para você. O Carlos, ele quer saber também sobre como está o processo do Hugo Poyo Carvajal, que era foi chefe da inteligência da Venezuela por muitos anos, na época ainda de Hugo Chávez, né? Ele quer saber qual é a situação dele e o que mais você tem aí de novidades em relação ao avanço desse processo. Então, Carlos, muito obrigado pela sua pergunta e pela audiência. Olha só, Carlos, as informações que a gente tem é que o Hugo Poyo Carvajal está em os 2 estágios avançados em relação ao Nicolás Maduro. Ou seja, que ele está colaborando com a justiça americana. E a justiça americana, ela vem certificando aquilo que o Carvajal já delatou, ou seja, dando credibilidade àquilo que ele já entregou. Muita gente acredita, inclusive eu, que a publicação do presidente Trump na semana passada sobre os documentos da CIA, sobre como o regime do Maduro e antes, né, o regime do Chávez, utilizavam o sistema Smartmatic para manipular resultados de eleições na Venezuela, tudo isso tenha sido fruto aí do que o Hugo Poyo Carvajal entregou para a justiça americana. E tanto é que o Carvajal, ele mesmo admitiu que ele participou do projeto de elaboração do sistema Smartmatic, ou seja, era alguém que estava lá dentro da elaboração desse projeto. Onde nós estamos agora com o caso Carvajal? Ele corria o sério risco de pegar prisão perpétua, Carlos. Ele conseguiu negociar para tentar pegar 15 ou 20 anos. Só que diante do material que ele está entregando, Carlos, existe uma possibilidade, e a defesa dele está tentando isso, de que ele entre no sistema de proteção de testemunhas dos Estados Unidos, e que, inclusive, ele, Carvajal, seja testemunha de acusação contra Nicolás Maduro nesse julgamento que, ao que tudo indica, deve acontecer em abril do ano que vem. Se ele entrar no sistema de proteção de testemunhas, meu caro Carlos, pode ser que a partir do ano que vem a gente nunca mais escute falar do Carvajal, porque aí o FBI troca, né, junto com o serviço secreto, trocam a identidade dele, fazem uma maquiagem, ele vai morar em algum lugar que ninguém vai saber onde é e ele vai viver sob a proteção 24 horas do FBI, da CIA, do serviço secreto, tá? Agora, se a gente chegar nesse ponto, aí, meu amigo, é porque ele entregou muita, mas muita coisa para a justiça americana, mas além de entregar, ele conseguiu comprovar aquilo que ele entregou. Carlos, espero ter respondido aí a sua pergunta. Eu devolvo novamente aí para São Paulo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.